No livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 10. Se você encontrou, você, por favor, fica de pé. Deuteronômio 30, começando pelo versículo 10, diz o seguinte: Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, porque esse mandamento que hoje te ordeno, não te é encoberto, tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá até nos céus para que não-lo traga e não-lo faça ouvir para que o cumpramos? Ele também não está além do mar para você dizer: quem passará de nós além do mar para que nele não-lo traga e não-lo faça ouvir para que o cumpramos? Porque essa palavra está muito perto de ti, está na tua boca, está no teu coração para cumprires. Vês aqui, hoje, que te proponho vida e bem, morte e mal. Repete isso comigo. Vês aqui, hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Vou continuar. Quando te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos teus caminhos, que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliqueis, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra que entras para possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongarei os dias na terra que vai passando do Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Repete comigo, querida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vamos orar, querido. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela sua riqueza de palavra. Obrigado pela festa que aconteceu até aqui. Obrigado por cada vida que foi abençoada nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção multiplicada aqui, Senhor. Senhor, eu vi pessoas aqui trabalhando muito. E eu sei, Senhor, que com algumas pessoas trabalhando muito, esse ministério chegou até aqui em 6 anos. Eu posso imaginar, se o Senhor levantar agora mais pessoas para trabalhar com o mesmo comprometimento, quando eu voltar aqui na próxima vez, esse lugar vai estar repleto de gente, não vai ter como caber pessoas, Senhor. Porque com poucas pessoas trabalhando muito, esse ministério chegou até onde chegar. Se o Senhor multiplicar o ânimo daqueles que querem trabalhar, Senhor, isso aqui vai ser uma grande bênção e vai iluminar essa cidade inteira. Amém. E eu te peço, derrama teu poder sobre essa noite, Senhor, com graça, com misericórdia, com unção, para que a gente saia daqui desperto pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu não sei se você prestou atenção, mas ele escolhe para que não só você seja abençoado, mas a sua descendência seja abençoada. Você entendeu isso? Você entendeu isso, querido? Isso significa que a escolha que você fizer não vai gerar consequência só na sua vida, vai gerar consequência na vida dos seus. Todos os dias nós fazemos escolhas, todos os dias. O tempo todo a gente faz escolhas. Aí você pode dizer assim: eu não estou escolhendo nada ultimamente. Está escolhendo não escolher. De qualquer maneira você escolhe. Está entendendo, querido? Amém. Então, quando você escolhe não escolher, você está fazendo uma escolha. Essa escolha não vai só trazer consequências para a sua vida, mas para toda a sua descendência. Então nós não temos o direito
de fazer escolhas irresponsáveis. Porque cada escolha que a gente fizer, alguém vai ser ou abençoado ou vai sofrer as consequências da nossa escolha. Mas eu nem sempre pensei desse jeito. Houve um tempo na minha vida que eu achava que a escolha era minha e eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida, que ninguém tinha nada com isso e que eu dava conta de pagar pelas consequências. Eu fui uma criança muito tímida, criada no interior, mas eu tinha um sonho e eu não entendia qual era o meu sonho, mas eu sonhava que ia crescer para mudar o mundo. Eu não entendia por que eu sonhava aquilo. Hoje eu entendo que quando uma vida se salva, vale mais que o mundo inteiro, não é isso? Então, quando uma vida se transforma, o mundo está sendo transformado. Mas eu sonhava com isso sem saber o que eu estava sonhando. Muito bem, eu fui extremamente tímida. Com 19 anos, eu fui embora, saí do interior e fui para o Rio para estudar. Quando eu vivia no interior, eu frequentava a igreja católica, eu tinha uma religião, mas eu não entendia o que Deus fazia naquele lugar. Aliás, eu não tinha noção de Deus, eu não tinha noção da questão espiritual. Eu era uma religiosa porque eu tinha que ser, porque eu não seguia a tradição. Eu tinha uma tia que era de uma igreja evangélica, e essa tia de vez em quando me levava para a igreja dela. Quando tinha alguma festa, alguma coisa na igreja, ela tinha que levar convidados, então ela juntava quem ela podia e levava. Só que a minha tia era o seguinte: além da gente ir obrigada, quando o pastor perguntava quem queria aceitar Jesus, tinha que ir na frente, porque se não fosse por livre e espontânea vontade, ia na pressão mesmo, que ela empurrava. Aceitou o convite dela, vai ter que fazer número lá na frente, vai ter que aceitar Jesus, certo? Eu levantei e aceitei Jesus umas 500 vezes, eu não lembro quantas, mas eu aceitei Jesus muitas vezes sem saber o que eu estava fazendo. Mas enquanto eu estava ali naquela igreja, eu ouvi que Deus é Pai, socorro no dia da angústia, que Deus é Senhor da nossa vida, que Ele tem projeto para nós, que Ele está presente. Eu descobri o Senhor que salva, o Senhor que santifica, o Senhor que está presente no dia da tribulação e da angústia. Eu ouvia todas essas coisas. Eu não sabia que eu estava gravando aquilo na minha cabeça, mas eu tinha raiva de igreja evangélica. Eu tinha raiva por causa da minha tia, que ela me fazia ver a coisa de uma forma muito diferente. Eu tinha raiva porque eu pensava que na igreja evangélica todo mundo era burro, ignorante, que as pessoas iam para lá porque eram levadas por outras e não sabiam de nada que estava acontecendo e ia cantar na igreja porque não podia ser feliz em qualquer outro lugar. Para mim era todo mundo pobre, certo? Todo mundo ignorante que ia para a igreja para se alegrar porque não podia ir para outro lugar. Eu tinha a pior imagem de crente que podia ter. Muito bem, eu fui embora, eu fui estudar. E para mim, a gente, para encontrar felicidade naquela época, eu achava que a gente tinha que ter cultura, informação, estudo e dinheiro, posição, título, essas coisas que faziam a gente feliz. E eu estudava muito e eu buscava essas coisas. Depois essas coisas não me satisfaziam, eu comecei a achar que eu precisava encontrar em algo superior. A gente, no fundo, todo mundo busca Deus, só que busca em caminhos diferentes. Você nem sabe que está buscando Deus, mas está buscando algo maior que você. Eu buscava alguma coisa maior que eu. E eu pensava, eu comecei a me envolver com coisas sobrenaturais. Eu gostava de notícias de fenômenos paranormais. Eu gostava daquele espetáculo, daquele show, daquilo que acontecia que ninguém podia explicar. Eu gostava disso. Me envolvia com várias pessoas que gostavam dessas coisas. Eu acreditava na força das pirâmides. Dormi embaixo de pirâmide um monte de vezes para ver se descia do céu algum poder, certo? Eu acreditava na força dos números, que eu tinha que mudar meu nome para ter uma quantidade de letra para poder ser abençoado. Eu acreditava na força das pedras, das cores, de um monte de coisa que eu acreditava, querido. Aquelas pessoas que acreditavam nisso eram super inteligentes. Então eu achava que eu ia ser inteligente se eu seguisse aquelas pessoas inteligentes, porque elas eram muito cultas. O que eu não percebia é que elas eram tão infelizes quanto eu. Então toda aquela cultura e informação não fazia diferença nenhuma na felicidade delas. Mas eu gostava daquilo e me envolvia com aquilo. Um dia,
Uma mulher, uma amiga minha me ligou e falou: Elizabeth, eu preciso que você venha na minha casa. Tem algo difícil acontecendo aqui e eu preciso conversar com alguém. Meu filho está envolvido com droga, já peguei ele numa favela várias vezes, quase morto, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda. Eu fui na casa dela alguns dias depois. Morava muito longe da minha casa. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: Elizabeth, ontem aconteceu algo aqui na minha casa que mexeu muito comigo. Eu tenho uma vizinha que é evangélica e sabia da minha dor e do meu sofrimento. Trouxe na minha casa uma moça chamada Rosângela, de uma igreja evangélica, para orar por mim. Essa mulher chegou aqui em casa, eu nunca vi mais gorda na minha vida, não conheço aquela mulher. A minha vizinha também não tem intimidade com ela, pois aquela Rosângela chegou na minha casa e começou a orar e começou a dizer que Deus estava mostrando algumas coisas a respeito da minha vida para ela. Só que ela contou da minha vida coisa que nem meu marido sabia a meu respeito. E antes de ir embora, a Rosângela disse assim: eu não posso sair daqui enquanto eu não tirar uma coisa demoníaca que está no quarto do seu filho. E a minha amiga falou assim: no quarto do meu filho não entra essas coisas. Ela falou assim: entrou e você não viu. Então me deixa entrar no quarto do seu filho que eu vou tirar e vou te mostrar. Minha amiga deixou a Rosângela entrar. Ela foi direto na cama do garoto, levantou o colchão, e embaixo do colchão tinha uma foto gigante de uma moto passando pelo fogo, e o fogo era a cara perfeita de um demônio. A minha amiga não sabia que aquilo estava ali. A Rosângela tirou aquilo, picou em pedacinho, queimou, jogou as cinzas fora, e a minha amiga ficou impactada com aquilo. E quando eu cheguei, ela me contou aquilo com riqueza de detalhes. Eu falei: menina, esse é o show que eu gosto. Como é que faz para ter um espetáculo desse dentro de casa? Me dá o telefone dessa moça que eu quero ver como é que esse mistério funciona de perto. Aí ela falou assim: você não tem respeito não, menina, a mulher é crente. Eu falei: não tem problema não, mas ela faz esses mistérios aí, eu quero ver como é que funciona, me dá o telefone dela. E eu tinha convivido com pessoas evangélicas quando pequena. Eu sabia que para mover o crente, ela só pedia oração. Estou passando um temor enorme, minha vida está um caos, você pode orar por mim? Qual crente vai dizer que não pode? Todo mundo vai, não é isso? Eu fiz isso. Peguei o telefone da Rosângela, contei um drama por telefone e falei com ela para ir na minha casa, porque eu estava vivendo um drama enorme que eu precisava de oração. Eu vivi um drama. Eu já era casada e meu filho tinha 5 anos e a minha filha tinha 3 anos. A minha vida era um inferno, era um caos. Mas o caos da minha vida, eu achava que era responsabilidade minha. Eu escolhi aquilo, eu queria pagar por aquilo, eu sabia que eu ia resolver os meus problemas, e se eu não resolvesse, era problema meu. Eu era uma pessoa muito arrogante, insegura, cheia de complexo de inferioridade, mas eu era arrogante. Muito bem, eu contei um drama lá para a Rosângela e falei assim: eu preciso que você venha na minha casa orar por mim. Ela falou: como é que é seu nome e seu telefone? Eu falei o meu nome, dei o telefone. Ela falou: muito bem, Elizabeth, eu já tenho o seu nome e o seu telefone. Agora no dia que Deus mandar, eu vou orar por você, tá bom? E pá! Desligou o telefone, nem tchau ela deu. Eu já tinha raiva de crente, fiquei com mais raiva ainda. Eu falei: além de tudo que eu pensava, ainda é mal educada, ignorante, não tem educação nem para lidar com pessoas. Rasguei o telefone da Rosângela com uma raiva, joguei fora e falei: essa grossa, nunca mais eu falo com ela. Deletei a Rosângela da minha vida, querido. Esqueci dela e ela de mim. O tempo passou e aquela história foi embora. 6 meses depois, eu descobri que aquela tinha sido a minha última chance de encontrar Deus através do amor. Eu tive uma oportunidade de querer Deus na minha vida por escolha, por amor, por desejo de conhecer Jesus. E quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. A maioria de nós vai pela dor. Por quê? Porque nós somos arrogantes por natureza. A gente acha que sabe, a gente acha que pode, a gente acha que eu não concordo com isso, eu não aceito aquilo, eu.
E quanto mais a gente é, mais a gente tem que ser quebrado, mais a gente tem que ser moído, para que o eu de Deus possa entrar na nossa vida e fazer efeito. Porque o nosso eu não sabe de nada. Quem sabe é Deus. A nossa visão, querida, é limitada. A gente enxerga só até ali. Deus enxerga a eternidade. A gente precisa trocar o eu da gente pelo eu dele. De uma vez por todas, a gente tem que deixar de ser arrogante e deixar Deus ser Deus na vida da gente. Parar de ficar questionando: Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu não queria aquilo, Senhor, olha só o que o Senhor está fazendo na minha vida. Se rende, querido, porque se você se render, é só o que Ele está esperando, rendição da sua parte, depois Ele realiza. Aleluia. O problema é que a gente não quer se render, e eu não queria me render. E eu perdi a minha chance, querido, porque Deus é longânimo, mas Ele também tem o limite dele, certo? E Deus me levou até ali. Ele me deu oportunidades desde criança. Eu era adolescente, eu já falava em encontros de jovens, encontro de adolescente na igreja católica. Eu não entendia por que aquilo acontecia. Eu ia falar para os jovens, a sala enchia de adultos. Eu não conseguia entender o que acontecia. Eu era tímida a ponto de uma vez eu fui falar com uma professora, a professora era muito megera, não gostava que fizesse barulho dentro de sala. Eu tinha um sapatinho de verniz e eu vivia no mundo da lua. Eu era alienada de tudo, vivia sonhando. Eu ficava esfregando o sapatinho de verniz um no outro dentro de sala. A professora ouviu num dia de prova. Silêncio total, ela enxergou o barulho do meu sapato de verniz. Me pegou pelo braço, botou na frente da sala com 40 alunos olhando para mim. Me deu um pânico tão grande que eu desmaiei. Nunca mais eu olhei para duas pessoas ao mesmo tempo. Acabou, querido. Quando eu fui na faculdade, eu cheguei na faculdade, a professora, eu morava muito longe. A professora deu um trabalho sobre filosofia no primeiro período e mandou que cada um distribuía os temas. Para mim caiu o tema Deus na visão de Aristóteles. Ninguém podia fazer o trabalho comigo, porque eu morava longe de todo mundo. Fiz o trabalho sozinha. Na hora de apresentar, eu tinha que apresentar sozinha. E como é que faz para apresentar para uma sala de 40 pessoas adultas numa universidade, se você tem um trauma de infância que não pode falar para duas pessoas? E eu entrei, querido, e falei, porque Deus fez eu falar. E eu estava longe de Deus, não tinha nem noção que Deus existia. E eu falei. E quando eu acabei de falar, a professora falou assim: vem cá, eu tenho várias turmas de filosofia dentro dessa faculdade. Eu preciso que você dê essa aula para mim nas outras turmas, tudo bem? Eu tinha pavor de professor, eu tinha medo. E eu falei, tudo bem, sim, senhora. Eu dei aula para várias turmas da faculdade sobre Deus na visão de Aristóteles. No outro dia, a turma que não foi na aula naquele dia, falou assim: Elizabeth, a gente ficou sabendo que teve um espetáculo de uma palestra aqui, menina, sobre Deus na visão de Aristóteles. A gente arrumou a sala vazia depois da aula, tem não sei quantas pessoas para ouvir, você pode falar de novo? E eu ficava impactada, eu só falava assim, eu posso. E fui falando, e Deus foi quebrando o trauma. E eu não estava entendendo por que ele fazia aquilo, mas era Deus me tratando. Muito bem, mas eu não entendia que era Deus. Eu tive um trabalho onde eu trabalhava numa empresa japonesa e eu ganhei um prêmio uma vez, porque eu tinha uma distribuidora que ganhou um prêmio de número de vendas. Fui participar em São Paulo de um evento para 5.000 pessoas do mundo inteiro. Aí cada um foi lá em cima para receber sua plaquinha de homenagem, eu agradeço meu marido, eu agradeço não sei quem, eu agradeço não sei quem. E aquele discurso de eu agradeço os outros, quando me deu a oportunidade de falar, eu não sei o que eu falei. Porque 5.000 pessoas choraram na minha frente. Eu não tenho noção do que saiu da minha boca. Mas 5.000 pessoas choraram. Depois eu fui somar esses eventos e fui ver Deus em cada um deles. Mas eu não entendia na época. Às vezes, querida, a gente não sabe o que Deus está fazendo a gente passar. Lá na frente, você vai somar essas experiências e vai juntar e ver a glória de Deus já estava edificando a sua vida. Por isso a gente tem que parar de ficar se queixando das coisas que acontecem, querido. Creia que lá na frente isso aqui vai ser um somatório de coisas para fazer um projeto gigante que Deus está planejando. Amém. E foi assim que aconteceu. Eu
A Rosângela não quis me receber, eu não quis mais falar com a Rosângela. 6 meses depois, eu vivi uma experiência de muita dor. Eu acordei um dia, morava no Rio, num lugar que eu tinha muito medo de que entrasse alguém na minha casa e roubasse meus filhos. Podia levar a casa, mas eu tinha muita proteção com os meus filhos. E aí, um dia eu acordei 6 horas da manhã com um barulho. Eu nem olhei para o lado da cama. Eu dei um salto e olhei direto para a porta, que a minha cama dava para ver o corredor e a porta da sala. A porta da sala estava escancarada, 6 horas da manhã, com barulho de passo no corredor. Eu saí a 1000 por hora. Eu já pulei disposta a brigar com o bandido que tinha entrado na minha casa e levado meus filhos, porque para mim tinha levado eles. Quando eu cheguei no corredor, ninguém tinha entrado na minha casa, mas alguém tinha saído. O homem com quem eu era casado juntou as coisas dele todinha durante a noite, não fez um barulho. Se fez, eu fui drogada aquela noite, porque eu não escutei, certo? Porque a noite inteira, querido, eu dormi igual uma pedra e meu sono é leve. Pois ele juntou as coisas dele todinha. Quando chegou de manhã, eu só vi, a única comunicação que ele me deu foi um barulho de porta. Ele foi embora, deletou a família, e antes que alguém fique perguntando, nunca mais voltou, certo? Uma vez uma mulher lá na Bahia falou, mas vai voltar, porque nós vamos orar. Falei, não ora não, porque foi Deus que levou. Você vai perder seu tempo, certo? Esse foi Deus que levou. Querido, eu trabalho com casais, eu batalho com relacionamentos. Graças a Deus eu tenho um monte de experiência de casamento que já estavam destruídos e Deus me usou para restaurar aqueles casamentos, porque eu sei que casamento pode ser restaurado. Aquela história é que não era para mim, certo? E Deus arrancou. Ele me deu todas as oportunidades para ver que não era para mim. Quando eu não enxerguei, eu estava cega, mesmo ele foi levou, certo? E tirou da minha vida. Só que eu trabalhava e ele não, ele ficava em casa. Então meus filhos tinham ele como referência de mãe. Ele era referência de mãe. Quando ele sumiu, desapareceu, eu não sabia como explicar para as crianças, eles adoeceram. Meu filho teve depressão com 5 anos e a minha filha teve pneumonia uma atrás da outra até ter um derrame pleural. E aí ela teve febre de 41 graus. E a febre fez ela delirar. E eu fiquei desesperada, que eu nunca tinha visto uma criança delirando. E eu já não tinha mais dinheiro, porque eu tinha largado o trabalho e eu estava só por conta deles. A minha família toda morava no interior, não quis ligar para ninguém para contar, porque eles tinham dito que a minha vida ia ser aquela. Eles tinham dito que a minha escolha estava errada. E eu disse, eu dou conta de pagar pelas consequências da minha escolha. Eu falei, vou pagar sozinha, ninguém vai ter nada com isso. Não contei para ninguém. Passei 1 ano numa maior luta com 2 crianças doentes. Meu filho com depressão profunda e a minha filha não conseguia parar de ter pneumonia. Quando ela teve aquela febre com derrame pleural, que ela começou a delirar, eu fiquei num pânico, num desespero. Peguei minha filha e levei numa clínica na frente da minha casa. Falei com a moça assim, salva a minha filha. A médica olhou para ela, falou, nem a mão eu ponho. Interna agora, porque a sua filha está muito mal. Eu falei assim, não posso internar porque eu não tenho dinheiro para manter essa clínica. Ela falou, leva para o hospital público que tem a 1 quadra daqui. Eu falei, não posso levar porque eu conheço aquele hospital. E lá a mãe não pode ficar para acompanhar a criança fica sozinha. A minha filha está doente porque está se sentindo abandonada pelo pai. Se ela acordar sozinha dentro do quarto, cheio de criança, com um monte de gente estranha, ela vai morrer e médico nenhum vai conseguir salvar ela. Então eu não vou deixar também. Aí ela falou assim, se vira, fica debaixo da cama, esconde na escada, faz o que você quiser, mas essa menina você vai tirar agora daqui. Eu falei, não vou não, porque eu não posso deixar nem que eu fique lá escondido, porque eu tenho um filho com 5 anos de depressão, com 5 anos com depressão em casa, trancado, sozinho. Eu vou cuidar dos 2 na minha casa. Aí ela bateu na mesa e falou, o que você quer de mim? Eu falei, eu quero que a senhora anote nesse papel aí o que faz para tratar de uma criança nesse estado, porque eu vou cuidar dela. Ela fez aquilo, me fez assinar um termo de responsabilidade. E quando eu estava saindo, ela disse assim, mãe, você não vai conseguir. Quando você acordar, sua filha vai ter morrido, porque ela vai ter uma convulsão enquanto você estiver dormindo. Eu falei assim, a senhora não me conhece. Eu só vou dormir quando a minha filha estiver boa. Então me dá esse papel.
Saí, comprei o medicamento que tinha que comprar e fiz exatamente o que eu falei. Tratei dela e só dormi quando a minha filha ficou livre daquela febre. Só que levou 3 dias. A febre não descia por nada desse mundo. Não tinha remédio que fazia aquela febre descer. Eu tinha que botar minha filha de hora em hora numa banheira cheia de gelo. E ela não gritava, não esperneava, ela não fazia escândalo, a lágrima derramava. E eu queria morrer, mas não queria fazer aquilo com ela. Quem é a mãe aqui? Pode imaginar a dor. Você quer sofrer aquilo, mas não quer causar aquilo no filho. E eu chorava mais do que ela. E eu tinha que dar banho de água gelada de hora em hora, até que a febre cedesse. E a febre levou 3 dias para ceder. Na madrugada do 3º dia, era 1h pouca da manhã, a febre misteriosamente começou a ceder. E aí foi cedendo até chegar a 37. Em 15 minutos a febre saiu de 40 para 37. E aí eu falei assim, agora eu vou dormir. Botei o relógio para despertar de 2 em 2 horas, que era a hora do medicamento, e botei ela para dormir e deitei para dormir. Querido, quando eu deitei na cama, eu descobri que nunca mais eu ia levantar, porque eu não tinha força para mexer um músculo, de tão cansada que eu estava. Quando eu fechei os olhos, eu descobri que nunca mais eu ia dormir, porque dentro da minha cabeça tinha uma algazarra infernal tão grande, que era impossível dormir. As cenas eram alucinantes, parecia que você estava vendo um filme em alta rotatividade, era tanto barulho, era um inferno na minha cabeça. E eu comecei a perceber que eu estava enlouquecendo. E eu falei assim, isso aqui é loucura. Eu vou morrer ou vou enlouquecer. E eu fui piorando, a angústia foi tomando conta de mim. E eu percebi, se eu morrer ou se eu enlouquecer, meus filhos vão morrer também. Porque ninguém sabe que a gente está passando pelo que está passando. Ninguém tocava a campainha, ninguém tocava o telefone. E a gente estava naquilo ali só. Quando a confusão mental chegou a um nível angustiante demais, eu comecei a ouvir uma voz. E a voz contava 10, 9, 8, 7. E a voz começou a contar. E eu sabia o sinal daquela voz. Era o fim para mim. E eu sabia que quando chegasse no 1, tudo ia acabar. E quando a voz chegou no 1, eu falei, acabou. Quando eu falei acabou, parecia que alguém tinha empurrado meu rosto e me feito olhar para a janela. Eu olhei para a janela e vi o céu. Eu associei céu a Deus. E eu falei assim, e se Deus for aquele que eu ouvi quando eu era pequena? A palavra não volta vazia aqui.